Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Maravilha. Quero cumprimentar também os nossos queridos amigos internautas que agora também estão nos assistindo pela internet, pelo nosso site aqui no YouTube. E quero aqui agradecer e parabenizar e agradecer principalmente o nosso querido amigo, meu irmão de caminhada, Luiz Cláudio, que veio lá da cidade de Formiga e vai nos abrilhantar aqui hoje, logo depois do nosso estudo de perguntas e respostas, com esse tema tão importante, Jesus, mestre incomparável aqui em nossa vida. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo, seja muito bem-vindo. Bom, conforme foi colocado, o nosso estudo hoje é de perguntas e respostas. Nós já temos várias perguntas que foram feitas aqui e nós vamos já começando a responder aqui todas elas. Vocês podem fazer as suas perguntas, nossos voluntários estão aí nas laterais para levar papel e caneta para vocês. E a pessoa fala assim, estou frequentando aqui a casa há pouco tempo, estou gostando muito, mas tem coisas que eu não entendo sobre Deus. Existe tanta desigualdade social no mundo, tem pessoas tão ricas que têm tanta coisa, e tem pessoas tão pobres que não têm sequer o que comer. Por que Deus permite essa desigualdade? Privilegia uns em detrimento dos outros? Interessante a pergunta. Olha só, meus queridos, Deus jamais privilegiaria umas pessoas aqui e relegaria outras ao sofrimento. Não, de forma alguma. E essa pessoa que fez essa pergunta, eu também tinha essa dúvida. Antes de conhecer essa doutrina abençoada, essa doutrina consoladora, a doutrina espírita, eu me questionava, e questionava ali também os sacerdotes, né? Na época eu era católico, por que Deus permite isso? E um dia eu fiz essa pergunta para um padre, na época. E aí perguntei para ele assim, né? Ele gostava muito de mim, eu frequentava muito lá, e ajudava a igreja e tal. Eu falei assim, padre, eu preciso fazer 2 perguntas para o senhor. Eu disse, claro, meu filho, pode fazer. Vamos lá na sacristia? Vamos, né? Me chamava de Serginho, né? Eu era muito magrinho, né? Na época ainda sou, né? Aí eu falei assim, padre, é o seguinte, o senhor acha que Deus é bom ou o senhor acha que Deus é ruim? Ele olhou para mim e disse, que isso, meu filho? Calma, claro que Deus é bom. Pois é, padre, o senhor acha que Deus é justo ou o senhor acha que Deus é injusto? Ele ficou bravo comigo, ele era um padre muito bravo, sabe? Assim, mas como que você fala uma coisa dessa dentro da sacristia? Claro que Deus é bom e justo, isso é pecado que você está falando. Não, padre, deixa eu te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Se Deus é bom e Deus é justo, por que tem tanta desigualdade na Terra? Por que tem tanta gente? Eu conheço gente que rica, bilionária, tem de tudo. E tem gente pobre, miserável, mora debaixo de ponte, não tem sequer o que comer, enquanto tem gente rica que desperdiça comida e joga a comida fora. Por que criança sofre? Por que criança morre? Por que criança já nasce morta se não tem pecado? Porque, padre, eu conheço pessoas que têm um coração de ouro, pessoas maravilhosas, bondosas ao extremo, ajudam todo mundo, mas sofre para danar, sofre um monte de doença, um monte de problema, enquanto tem gente que é ruim igual cobre e tem uma saúde de ferro. E o padre falava, olhando para mim assim, né? Com o regalado. E por que, padre? Assim, por que dentro da mesma família você tem dois irmãos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe? Um é cego, surdo, mudo, deficiente mental e o outro é saudável. Por que, padre? Que eu conheço pessoas que o senhor falou que se a gente for boa, a gente vai para o céu. Se a gente for ruim, a gente vai para o inferno. Eu conheço gente boa. Mas assim, maravilhoso, bilionários. Eu tenho clientes que não são milionários, não são bilionários. Tem dinheiro demais. Dinheiro demais, mas ajuda todo mundo. Ajuda creche, ajuda asilo, ajuda, né, da cesta básica, a reforma a casa de pobre, mantém hospital, ajuda todo mundo. Essa pessoa vai para o céu, não vai, padre? Vai, ué. Pois é, padre, mas eu conheço gente pobre, miserável, que não tem nem para si, mas tira da boca para dar para o outro. De tão boa que é. Essa pessoa vai para o céu também, não vai? Vai, mas qual que é o critério? Uma pessoa sofre e vai para o céu. A outra não sofre absolutamente nada e vai para o céu? Qual que é o critério disso? Aonde está aí, né, essa justiça divina? Aí ele falou para mim assim, não, filho, você tem que entender
que nós estamos aqui também pagando os nossos pecados, desde a nossa criação. Assim, foi bom o senhor ter tocado nesse assunto. Nesse dia, gente, nossa, mas eu fiquei num remorso. Porque eu estava com a macaca, sabe? Eu estava questionando tantas coisas, e eu fiquei morrendo de ver remorso depois. Eu falei, pois é, a pessoa está falando que a gente está pagando o pecado desde a nossa criação. Mas eu já vi lá, e eu gosto muito de estudar religião, eu adoro estudar religião, eu estudo todas as religiões. Eu tenho na minha casa uma biblioteca, na minha casa. E aí, eu falei assim, lá na Gênesis, a que fala que Deus criou o mundo há 6.000 anos atrás, mas a ciência fala que nós temos mais de 8 bilhões de anos. E, só que lá fala o seguinte, que Deus criou Adão do barro e fez ele a sua imagem aqui e perfeição. Né? E lhe deu o sopro do ânimo, lhe deu a alma. E aí, depois tirou da sua costela, criou Eva. Então ficou Adão e Eva. Mas na Torá tem fala-se também que tinha outra mulher antes de Eva. Mas que não deu certo com Adão porque não veio de Adão e acabou se transformando na cobra. Mas tudo bem, vamos ficar só na Gênesis católica. Aí tinha Adão e Eva. Aí Eva então induziu Adão a comer o fruto proibido do conhecimento. Então quer dizer que Deus também não queria que a gente tivesse conhecimento, já que era proibido. Aí foram expulsos do paraíso, vieram para a terra. Chegou aqui, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. E aí Deus fez então uma marca em Caim para que os outros não o perseguissem. Que outros? Não eram só os 2? Não tinha só essa família? E depois também tiveram outros filhos. Né? Adão e Eva tiveram os filhos, inclusive um chamado Sete. E aí, padre, eu te faço uma pergunta. Hoje, de onde que vem aqui cerca de 8 bilhões e meio de pessoas? De onde que vem essa raça também? Porque aí fizeram o quê? Tiveram relação entre eles? A mãe com o filho, né? A filha com o pai, o irmão com a irmã. Como é que ficou esse negócio? Isso não é incesto? Isso não é proibido? E também as diferenças de etnias. De onde que vem a raça negra, a raça branca, a raça amarela e por aí afora? E outra coisa, pai. Se a gente colocar na conta lá, e eu fiz isso aí, num programa que eu tenho numa das minhas empresas, que é de desenvolvimento de software, eu fiz um programa de procriação. Porque a mulher, para dar cria, ela tem que ter, né? Procriar, ela tem que ter pelo menos uns 12 anos de idade. E aí, mesmo que eles tivessem tido relação entre eles, tá certo? Não dá tempo. 9 meses para poder nascer o neném e tal, aquele negócio. Então não tem jeito de chegar em 8 bilhões e meio de pessoas. Não dá tempo isso aí. E lá também fala depois que Caim saiu daquele lugar e foi para outra cidade e encontrou uma mulher. Por que outra mulher? Não era só eles. Né? E aí, com ela teve uma grande família, inclusive um filho chamado Enoque, que era bisavô de Noé. E por falar em Noé, não teve o dilúvio? Não morreu todo mundo? Não ficou então só o Noé, a mulher Noé, a nora Noé, os 2 filhos de Noé e as crianças? De onde que vem 8 bilhões? Então não tem jeito. Né? E aí, então, essas perguntas todas ficaram sem resposta. Aí eu fui procurar também um pastor. Né? Queria explicações, eu queria respostas. E aí eu falei, não, filho, deixa eu explicar um negócio para você. Nós estamos pagando os nossos pecados até a nossa 4ª geração. Eu disse, não, eu não concordo com esse Deus não, hein? Quer dizer que eu estou pagando o pecado do meu bisavô? Eu nem conheci o velho. Aí ele faz lá um monte de coisa errada e eu que vou pagar o pecado? Nem na justiça humana, que é falível, é assim. Quer dizer que meu pai mata uma pessoa e eu vou prender eu? Eu mato uma pessoa e vou prender meu filho? Né? Eu tenho que ser responsável pelos meus próprios atos. E aí eu fui encontrar respostas sensatas, filosóficas, mas principalmente científicas na doutrina espírita, que vem através da reencarnação nos explicar o porquê de estarmos passando por essas situações, como o nosso amigo aqui, ou a nossa amiga, nos pergunta. Por que estou sofrendo? Olha só. E aí a gente vai ver que é um processo aqui, que normalmente chamado aí de resgate, que as pessoas falam, eu estou resgatando meus débitos do passado. Fica parecendo que Deus está nos punindo, está nos cobrando. Não. Deus está nos dando oportunidades maravilhosas de nos reeducar, que é a reencarnação. Já que fizemos coisas erradas, como uma criança, ou uma pessoa que não foi bem no ano letivo, na escola, aí na minha época chamava tomar bomba, na sua também era, né, Luciana? Mais velha, né? Tomava bomba, aí você tinha que fazer o quê? Repetir o ano.
repetir a matéria. E assim somos nós. Não fomos bem em algumas coisas e reencarnamos novamente. E aí onde nós estamos passando então por provas e expiações, que Deus nos oferta essa oportunidade de reeducação. E aí vem as pessoas com essas provações. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas eu podia ter vindo com a prova da riqueza. É um melhor, é rico. Engano, querido. É uma das provas mais difíceis. Porque aí a pessoa vem rica, né, para se redimir das dificuldades, dos problemas que fez do passado. E que normalmente assim, o quanto mais tem, mais quer. E quanto mais tem, mais quer. E vai só acumulando mais riquezas. E aí se perde na reencarnação. Ou às vezes aquela pessoa também, que no processo reencarnatório, a gente vai ver isso nos livros, nas obras de André Luiz, inclusive na reencarnação de Segismundo, porque nós participamos, meus queridos, na grande maioria das vezes, do nosso processo reencarnatório. Nós pedimos, não raro, para passar por essas provações, por essas expiações. E às vezes a pessoa está lá no plano espiritual, chega para os espíritos superiores, não, eu fiz muito mal, eu quero vir cego, eu quero vir surdo, mudo, deficiente mental e tal, porque aí eu vou resgatar meus dedos tudo de uma vez. Não, aí vem a espiritualidade muito sábia, não, vamos devagar, vamos aprender aos poucos. Não, mas então eu vou vir cego. Não, vamos fazer o seguinte, em vez de você vir cego, você vem caolho. Vem só caolho, porque aí você vai aprender a dar valor na visão e tal. Aqui. Aí, com muito custo, aceita vir caolho. Cheguei aqui caolho, olha o inferno de vida, olha, você vê, todo mundo normal, eu caolho. Não tem condição. Olha só, e a gente reclama. Então, meus queridos, vamos ver que a prova da riqueza, a prova da pobreza, são provações que nós estamos passando por aqui. Eu queria sugerir para esse nosso amigo, essa nossa amiga também, uma palestra da minha autoria, chama-se Agradecimento. Eu, particularmente, gosto muito dessa palestra, sabe? De vez em quando eu assisto ela, de vez em quando eu assisto eu. Às vezes, minha vida está muito difícil. Vou lá e assisto a palestra. Agradecimento. É isso mesmo. Entendeu? Porque o mais privilegiado, quem ganha mais fazendo a palestra somos nós mesmos, palestrantes. Então, assistam essa palestra depois. Quem acha que está passando por situações difíceis, por problemas e dificuldades, que na verdade não são problemas nem dificuldades, são desafios que temos que superar. E aí a gente vai entender um pouquinho mais também. E estuda. Quanto mais a gente estudar, mais a gente vai compreender o porquê de estarmos passando por situações na nossa vida. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou da cidade de Formiga e com muita alegria eu recebi o convite de estar aqui com vocês hoje, através dessa alma bondosa que está aqui do meu lado, que é o Sérgio Bibiano, que me inspirou muito para que eu pudesse iniciar um trabalho lá na minha cidade de Formiga. E eu peço licença ao Sérgio e a todos vocês, realmente para agradecer eu ter conhecido o Sérgio, que quando, há alguns anos atrás, ele foi em Formiga fazer algumas palestras lá, e ele, com o jeito todo que vocês já estão acostumados, ele contava uma história de uma senhorinha. Como é que é o nome da senhorinha? Dona Carmen e seu filho Pedro. Hein? Carla. E através dessa história ele conseguiu a simpatia de todo mundo lá da nossa casa espírita. E eu acredito que vocês já devam ter escutado essa historinha dele, já deve estar aí no YouTube, né? Está na palestra Agradecimento. Então depois vocês acessem lá. E eu conheci o Sérgio nessa oportunidade, e ele é uma pessoa realmente diferente das outras que iam fazer palestra lá, principalmente pela sua maneira simples, amiga, afável, afetuosa, de estar com todo mundo, independentemente do grau de conhecimento, do grau socioeconômico da pessoa. Então eu me encantei com ele. E aí a gente foi construindo uma amizade, e que hoje eu estou aqui tendo a honra de estar ao lado dessa pessoa realmente maravilhosa. E que vocês têm a sorte e a alegria de tê-lo aqui conduzindo os trabalhos do Jesus de Nazaré. E eu queria fazer apenas um comentário, um breve comentário, sobre a primeira pergunta que o Sérgio respondeu,
que são as injustiças, todas que nós somos testemunhas, e muitas das vezes nós somos participantes de injustiças, que nós achamos não sermos merecedores. Ele já colocou toda a situação, e foi exatamente por esse motivo de não entender as injustiças que Deus permite na minha cabeça lá atrás, que eu precisei de ir além dos ensinamentos católicos que a igreja que eu frequentava, a quem eu sou agradecido, que me fez a base, mas eles não iam além. Isso porque a doutrina espírita, ela nos traz uma lente de aumento sobre várias situações da nossa vida, do dia a dia, que nos afligem, e a injustiça é uma delas. Como muito bem o Sérgio pontuou, quando a gente vê uma família abastada, rica, tudo dá certo. Tudo que faz, onde põe a mão, vira ouro. E às vezes no bairro vizinho, família ou famílias com problemas financeiros, com problemas de saúde, com problemas de relacionamento familiar, tudo que você faz dá errado. Se Deus é misericordioso e bom, e justo e bom, porque Ele permite essas situações? Aquele menino que já nasce com deformidades físicas e ou mentais, e na casa ao lado nasce no mesmo dia uma criança em berço de ouro, família ajustada nos moldes que nós vivemos, e a gente fica, por que é que Deus faz isso e faz aquilo? E a criança, às vezes, com essas deformidades, tem vida longa, e às vezes aquela criança que tem uma vida abastada, desencarna com pouca idade, e a gente parece não compreender. Então, não quero repetir o que o Sérgio colocou aqui para nós, mas nós vamos encontrar, dentro da doutrina espírita, eu até separei aqui, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o capítulo chamado, é uma bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos. No primeiro item, nós vamos encontrar justiça das aflições. No item seguinte, nós vamos encontrar causas atuais das nossas aflições. Aflições, sofrimentos. No capítulo seguinte, nós vamos encontrar causas anteriores das aflições. Causas atuais, aquilo que a gente causou nessa encarnação. Causas anteriores a essa encarnação, situações que nós fizemos de errado lá atrás, que hoje nós estamos tendo a oportunidade de resgatar esses débitos. Há anos atrás, Sérgio, eu me deparei com essa explicação do capítulo 5, aí depois tem esquecimento do passado, motivos de resignação, etc. Mas eu fico nesses 3 primeiros itens, lembrem bem, capítulo 5, os 3 primeiros itens. Eu aquietei o meu coração, porque eu compreendi a justiça divina ante as injustiças que nós, às vezes explica, Sérgio. A pessoa entende a sua aplicação, mas não a aceita no coração. Eu entendi, mas não aceito a si mesmo. Isso porque o coração ainda está muito machucado por ter sido acometido de alguma injustiça, ou familiar. Então eu não vou me estender, não, eu quero só dar essa dica para vocês. Ao chegar em casa, hoje a gente tem a internet, que dá para fazer as pesquisas de forma rápida e fácil. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os 3 primeiros itens vai
conseguir trazer para todos nós a explicação dos nossos sofrimentos que nós estamos hoje vivendo. Tá bom? Eu não vou repetir a explicação do Sérgio, porque realmente ela foi bem completa, apenas essa dica. Eu tenho uma pergunta aqui, que todo mundo acredita que tem dúvida sobre essa pergunta feita aqui. Tenho dificuldade em perdoar as pessoas. O que o Espiritismo me recomenda? Eu vou arriscar dizer que a pergunta vinda é a exteriorização de quem escreveu. Mas eu tenho quase que certeza que é uma dificuldade enfrentada por todos nós, o perdão. A gente até pode falar, não, Sérgio, você tem que perdoar, porque Deus assim nos recomenda. No seu Evangelho tem várias passagens sobre perdão. Aí o Sérgio fala assim, então tá bom, aí ele vai para casa, não, mas eu não dou conta. Porque você não sabe o que aconteceu comigo, às vezes falando, né, perto assim. E aí a pessoa narra o problema daquela raiva, que transforma em mágoa, que transforma em ódio, e que não deixa com que a pessoa perdoe a outra. Já aconteceu com vocês? Algum tipo de necessidade de perdoar, ou mesmo de receber o perdão? Eu acredito que essa plateia silenciosa, ela está respondendo que já tem gente rindo, porque a câmera não pode pegar, gente, está cheio de gente rindo aqui, se encontrando com essa situação de dificuldade do ser humano em geral, não é do espírita não, é do ser humano em geral. E aí a pergunta é o seguinte, o que é que o Espiritismo me recomenda? Eu vou além, eu vou dizer o seguinte, Sérgio, o que é que Jesus me recomenda? Nós vamos falar hoje sobre Jesus e nós vamos entender que na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele se apresenta como modelo e guia para que nós possamos segui-lo. E Jesus ensinou o perdão. Todo mundo conhece uma das passagens evangélicas, que talvez é uma das mais famosas dentro da Bíblia, que é quando lhe é chegado a mulher adúltera, para que ele, Jesus, pudesse dizer o que é que as pessoas daquela época iriam fazer com aquela pessoa que foi pega em flagrante adultério. Todos nós sabemos que algumas situações que aconteciam no passado, a pena era a morte. E o adultério era uma das transgressões cuja pena seria o apedrejamento até a morte. Então, naquele momento, quando é chegada a ele, apresentada aquela mulher que foi pega em adultério, os fariseus daquela época queriam ouvir dele que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Ele escuta a narrativa e ele estava desenhando na areia, ficou até que explicassem para ele, calmamente, ele olha para aquela senhora e olha para aquelas pessoas que estavam trazendo à sua presença a mulher pega em adultério, para ouvir dele a sentença fatal. Ao que ele responde: quem de vós não cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Ele traz com esse desafio dessa pergunta um ensinamento para todos nós aqui. Quem de nós nunca errou? E dentro da qualidade dos erros nossos, nós já condenamos
talvez dezenas de pessoas, começaram a sair um a um. Os que saíram primeiro foram os mais velhos, isso porque representava que eles tinham, pela idade, maior número de pecados. E assim foi esvaziando naquele lugar aquelas pessoas que estavam ali para o apedrejamento. Ao final, ele decreta: vá e não peques mais. Ele perdoa. Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela tem como proposta a reforma íntima, a reforma dos nossos procedimentos, dos nossos erros. E uma das propostas da doutrina espírita, obviamente, trazida do ensinamento mor de Jesus, que é o perdão incondicional pelo amor. Então a doutrina espírita, ela vai, através do ensinamento de toda a obra de Kardec, nos oportunizar vivermos o perdão para que nós possamos amanhã receber o perdão. Então eu sempre falo que sempre precisamos nos espelhar nos ensinamentos e no exemplo de Jesus, para que possa ocorrer não só o perdão, mas todas as nossas dificuldades que todos nós temos no dia a dia. Muito bem. Uma pergunta que nos chega aqui, a pessoa fala assim: como que fica a pessoa no plano espiritual que se aproveita da boa vontade dos outros, pedindo contribuições para salvá-los, como vimos em algumas religiões? Olha só, meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O sofrimento dessas pessoas que se aproveitam ali da sensibilidade, que se aproveitam ali, muitas vezes, daquele sofrimento daquela pessoa que está ali, é muito maior do que vocês possam imaginar, é inimaginável para nós. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu trabalho diariamente aqui nessa casa, nas nossas reuniões mediúnicas, conversando com esses espíritos, como estou conversando com vocês aqui agora, de uma forma muito tranquila, muito natural. E são trazidos nas nossas reuniões, pela bondade divina, espíritos das mais diversas situações. E quando chega para nós, espíritos dessa natureza, que aqui tiveram o dom da palavra, tiveram aqui a oportunidade realmente de ajudar, mas que fizeram isso em benefício próprio. E aí o sofrimento é muito grande, porque quando você chega no plano espiritual, descortina-se ali, e a pessoa diz: nossa, aí vê a realidade da vida, que não se extingue com a morte do corpo físico, que a vida continua no plano espiritual, que somos espíritos imortais. E aí vai vendo o que foi feito, porque o maior ali, o juiz de todos os nossos erros, chama-se consciência. É a nossa consciência. Quando chegarmos ao plano espiritual, meus queridos, não vai ter lá um Deus apontando o dedo para nós, não vai ser Jesus, não vai ser o nosso Espírito Protetor, não. É nós mesmos. Nós mesmos vamos nos cobrar. E é muito triste essa situação. Quando a pessoa se aproveita ali, muitas vezes a pessoa chega lá desequilibrada, chega ali muito sensível e pedindo ajuda. Está ali fragilizada, emocionalmente fragilizada, e a pessoa às vezes induz a pessoa ali a fazer doações e tudo mais, né? Eu tenho um caso interessante, que há alguns anos atrás eu estava fazendo uma palestra numa tarde, numa casa espírita aqui em Divinópolis, e eu estava lá, né, terminando a palestra, e tinha um senhor. E o senhor estava muito acribunhado, ele tinha chegado, estava triste, e eu fazendo a palestra. Terminou a palestra, eu estava saindo, e vi que ele continuava sentado. Aí vi aquela intuição, cheguei perto dele: o senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Ele disse: eu não estou bem não, eu estou precisando de muita ajuda. Aí, como era uma tarde, não tinha nenhum tarefeiro ali naquela casa, naquele momento, para conversar com ele. Não, o senhor quer conversar comigo? Aí fui para uma salinha com ele, assim: o que está acontecendo? Disse: olha, deixa eu te falar, eu estou desempregado, minha mulher está doente, minha filha recém-nascida está doente, eu estou precisando de comprar remédios, meu gás foi cortado, eu não tenho gás, minha luz foi cortada, minha água foi cortada,
eu não tenho dinheiro para nada, eu estou para ser despejado da minha casa, porque eu estou com um aluguel atrasado, e eu preciso aqui urgente de R$ 1.500 naquela época, né? E eu falei assim, o senhor está precisando desses R$ 1.500 para poder pagar as contas atrasadas e comprar remédio? Não, é porque eu fui ali no pastor, e ele falou para mim o seguinte, que se eu arrumar R$ 1.500 para Jesus, Jesus vai salvar e vai resolver meus problemas. Então eu tenho que arrumar R$ 1.500 para poder dar para Jesus. E eu olhei para ele assim com muita pena. Eu fiquei muito sensibilizado. Ô, meu irmão, Jesus não precisa desse dinheiro. Não, se eu arrumar R$ 1.500 para ele, meus problemas vão resolver. Aí eu disse assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu disse, vai, eu falei, vou. Você vai me arrumar os R$ 1.500? Eu disse, não. Aí eu comecei a chorar. Né? Não vou arrumar. Mas eu vou arrumar outra coisa para você. Onde você mora? Mora lá no Nações, bem longe. Peguei o endereço dele, nome, tudo direitinho. Sim. O senhor pode ir para casa. Mais tarde eu vou passar lá. Porque a gente tem que checar, sabe, meus queridos? Nós temos aqui hoje mais de 200 famílias assistidas nessa casa aqui. A gente olha tudo. A gente faz a visita domiciliar, que é a sindicância. A gente olha se realmente a pessoa precisa. De vez em quando a gente pega umas fraudes. Mas todas que estão aqui cadastradas são realmente famílias que precisam e muito de ajuda. Vocês vão assistir hoje o vídeo do que aconteceu sábado passado, né, do encontro das famílias aqui nessa casa. Então, a gente olha muito bem. Então, para checar, né, eu fui na casa desse senhor. E, de fato, ele estava passando por uma situação muito difícil. Estava lá com um pedacinho de vela em cima do fogão. Eu já levo, né, uma cesta básica dentro do carro, já de emergência, as coisas. Aí fui lá, arrumei a cesta para ele, comprei o gás, arrumei paguei as contas atrasadas e tal, e arrumei um emprego para ele, ele era motorista. Um cliente meu estava precisando de motorista, arrumei um emprego para ele e tal. Passado ali, um mês mais ou menos, eu encontro com ele. E ele falou assim, os filhos em casa está bom demais da conta, você acredita que eu não precisei dar R$ 1.500 para Jesus? Então, olha só, meus queridos, porque a pessoa, naquele momento de fragilidade que ela se encontra, ela aceita qualquer coisa, não é? Então, esse tipo de situação, e eu falo para vocês com muita propriedade, respondendo aqui já, né, de fato a pergunta, o sofrimento é muito grande, tá certo? Essa pessoa, esse espírito, quando chega no plano espiritual, ele não sabe o que o aguarda. Onde está lá no Evangelho, ó, haverá ali o choro e o ranger de dentes, é nesse sentido. O sofrimento é muito grande. Então, vamos pautar a nossa vida no bom senso, na caridade, sem aqui enganar as pessoas, porque depois nós vamos pagar um preço muito caro por isso. Né, Luiz Carlos? Ô Sérgio, nós temos duas perguntas aqui, que elas são parecidas, então eu vou ler e vou responder aqui. Ela tem uma diferença pequena de uma outra. É o seguinte, é verdade que todos nós temos mediunidade em graus diferentes? Uma outra perguntinha aqui. Há como desenvolver? Como? E a mesma, uma pergunta parecida, é verdade se temos mediunidade? É possível desenvolver a mediunidade somente estudando, enfim, sobre a mediunidade. A mediunidade, todos nós temos em algum grau. Alguns têm a mediunidade ostensiva. Algumas pessoas, por exemplo, escutam os espíritos, outras veem, outras há que sentem a presença de um espírito, outras são intuídas. Existe a mediunidade de cura, a que trata a nossa obra, nós vamos encontrar no livro dos médiuns. Então, todo mundo tem algum grau de mediunidade. E como é que nós podemos desenvolver? Como é que nós, estudando, a primeira coisa é o seguinte, tudo que nós desconhecemos, nós temos que conhecer. Para conhecer, nós precisamos de estudar através das informações. Eu ainda estava há pouco tempo conversando com a Shirley aqui
sobre isso, porque muitas das pessoas não gostam muito de estudar, mas querem conhecer, querem saber. Acham melhor ficar perguntando, mas nunca se dará por satisfeita se não estudar. Então vamos lá. Algumas pessoas existem que a mediunidade, ela convive com a mediunidade, às vezes vê espíritos em casa, às vezes ouve vozes, mas ela é resistente a vir uma casa espírita. Ela não vem, por quê? É de berço católico, ou é de berço evangélico, ou de outras religiões, e não fica bem alguém me ver entrando lá no Jesus de Nazaré, por exemplo. E ela fica carregando essa situação com muito sofrimento. E muitas das vezes a mediunidade vem para presentear a pessoa através da oportunidade que ela tem de ajudar outras pessoas através da veia mediúnica, através da informação, do estudo. Ela começa a participar de atividades do centro espírita, e uma delas é a reunião mediúnica, aonde ela pode, por exemplo, receber mensagens através da psicografia, através da manifestação do próprio espírito, e consolar corações em sofrimento com essa atividade. Ah, eu entendi. Agora que eu entendi o porquê que é importante nós desenvolvermos a mediunidade. É porque se ela nos foi presenteada, tem uma finalidade útil deste presente, trazido por Deus para nós. Então, se nós percebermos em nossa família, nosso trabalho, nossos amigos, alguma pessoa com essa necessidade de entender sobre a mediunidade, faça uma caridade, converse com ela primeiro, pergunte. Como é que funciona? Você vê espírito, você escuta, você sente a presença. Tem gente que sente a presença assim, ó. Ah, me tocou aqui. Então a pessoa está, às vezes, em desespero quando acontece a mediunidade, ela não sabe o que é. Hoje nós temos informações, oportunidade de ter uma pergunta e ela ser respondida, ser gravada, as pessoas verem depois, e pelo menos ela ter uma resposta. Antigamente não existia nada disso. Antigamente a pessoa com as manifestações mediúnicas que existiam, o Sérgio sabe disso, para onde que as pessoas eram levadas, Sérgio? Para tratamento psiquiátrico, em manicômios, eram abandonadas pela família. Isso porque nós, lá atrás, em outras encarnações, éramos o quê? Ignorantes, no sentido de ignorar a informação já pronta para nós. E hoje, muitos de nós ainda continuamos na ignorância de não saber, ignorância de não saber as coisas, resistente aos estudos. E dentro da casa espírita, nós vamos encontrar as explicações todas para os nossos corações em sofrimento, dentro dessa realidade que é a mediunidade. A doutrina espírita, ou o espiritismo, é composto de 15 princípios básicos. Um deles é a mediunidade. Você vai encontrar explicações exemplificadas de mediunidade nos diferentes graus na casa espírita, através da obra de Allan Kardec, através de conversas com pessoas que já têm mais tempo na casa. Com certeza nós vamos entender e vamos ter o coração mais aliviado com referência
a esse assunto que a maioria das pessoas querem saber como é que funciona, independentemente da religião. Independentemente da religião. Então, precisamos estudar sim, é possível desenvolver a mediunidade, ou seja, domar, educar a mediunidade, é o termo mais correto. Então, quem tiver alguma situação nesse sentido, que procurem os dirigentes das casas, os trabalhadores aqui do Jesus de Nazaré, que com certeza vocês receberão as informações que vocês precisam. Muito bem. Uma pergunta interessante que nos chega aqui, a pessoa fala o seguinte: minha mãe desencarnou há muitos anos atrás, e de uns tempos para cá tenho sonhado algumas vezes com ela. Está linda, iluminada, e vem sempre me dar bons conselhos. De fato, eu posso realmente estar encontrando com ela nos meus sonhos? Não tenho a menor dúvida disso, meus queridos. Olha só, com certeza sim. É muito importante nós entendermos duas coisas aqui. Primeiro, que os laços afetivos e também de desafetos não se rompem com a morte do corpo físico. Enquanto o espírito, continuamos as mesmas pessoas. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Esse corpinho vai ser enterrado, e eu então, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós falamos desencarnar. Eu sairei desse corpo físico e serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Vou lembrar dos meus entes queridos, dos meus amigos, e serei atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Portanto, os nossos entes queridos, que já desencarnaram, continuam sendo nossos entes queridos. Minha mãezinha querida, já desencarnada no ano passado, já tive notícias dela. A minha vovó querida, vovó Amélia, que inclusive o auditório aqui, Amélia Maria Milagre, leva o nome do auditório em homenagem a ela. O primeiro estudo que foi realizado na casa do papai, antes da construção desse casa, que originou tudo isso que vocês estão vendo aqui, chamava Estudos, né, lá, Amélia Maria Milagre. Né? Então, eu converso muito com ela, sempre estou conversando com a minha avó, nessas reuniões, dando conselho, puxando a orelha da gente, continua a mesma coisa, né? Então, minha querida, ou meu querido, pode ter certeza que sim. Por quê? Todas as vezes que nós dormimos, nós nos desdobramos. O que é desdobrar? É o seu espírito sair do seu corpo físico, ele fica ligado, através de laços ali, né, lianos ou laços perispirituais, como queiram, né, que são chamados laços prateados. E esses laços só se romperão com a morte do corpo físico. Então, você no plano espiritual, o espírito que está encarnado, está em desdobramento, ou seja, saiu do corpo físico, todo mundo sabe quem que é encarnado e quem que é desencarnado. Porque o desencarnado não tem esse fio ligado ao corpo físico. Né? E já o encarnado fica com aquele fio ligado nele lá, para voltar de volta para o corpo físico. Então, quando você sai, você pode sim estar reencontrando com seus entes queridos. Ou desafetos. Por isso que a gente sempre fala aqui, como outro dia eu fiz uma pergunta aqui, eles falam assim, quem aqui que sabe dormir? Eu falei, caboclo boa, benção, dormir. Dormir, deitar na cama, fecha o olho, né? Não. Dormir, nós temos que saber dormir. É um momento de fundamental importância para nós. Temos que nos preparar para esse momento. É o momento em que seu corpo relaxa, seu perispírito se expande, sai do corpo físico e você vai, então, para lugares no plano espiritual. E você tem que se preparar, através de leituras edificantes, como o Evangelho, as orações, pedir para o seu amigo espiritual, que é o seu espírito protetor, te levar para bons lugares no plano espiritual, para que você possa aprender alguma coisa, ou ser útil em alguma tarefa que você possa fazer. Eu me recordo de todos os encontros que eu faço à noite. Isso é um processo também, não é da noite para o dia que vai fazer assim, né? Mas a preparação, então a gente vai para resgates em lugares complicados, ali que a espiritualidade nos leva para poder ajudar a resgatar. Então, você pode sim, com certeza, estar reencontrando com seus entes queridos. Ou se você começar a se aventurar por aí também, você vai encontrar com gente que não gosta muito de você. Tá certo? Que está espreita, para te pegar mesmo. Né? Se você sair aqui, nas ruas de Divinópolis aqui, nas ruas de Formiga, daqueles lugares mais barra pesada lá, 3 horas da manhã, o que você vai encontrar? Ladrão, traficante, né? No plano espiritual, você sai aí se aventurando enquanto espírito. Vou dar umas voltas por aí. Você vai encontrar espírito seu que é inimigo seu do passado e quer te pegar. E aí o que acontece? Você, sai correndo, né? E volta para onde? Para o seu corpo físico, que é o seu refúgio.
É onde acontecem os pesadelos. Dá aquela sensação que você está caindo, se acorda assustado, gritando, suado, né? Por quê? Porque você, saiu vazado ali daquele lugar. Essa é a verdade, tá certo? Então, meus queridos, vamos nos preparar para nas nossas noites de sono. Pedir para que sejamos levados para bons lugares no plano espiritual, para que a gente possa realmente estar aí, encontrando os nossos bons amigos, nossos entes queridos, e podendo aproveitar para poder aprender mais. Bom, infelizmente nós temos muitas perguntas, mas o nosso tempo já se esgotou, nós temos que nos preparar para a palestra. Eu quero também agradecer a todos vocês, a presença de todos vocês mais uma vez, aos nossos amigos internautas, agradecer ao meu querido amigo, Luiz Cláudio. Pode fazer suas considerações finais também, Luiz Cláudio, né? Muito obrigado por estar aqui sempre conosco. Um grande abraço a todos, meus queridos, muita paz. Eu quero... É uma pena que a gente tem muita pergunta aqui interessante, bom que vocês estão curiosos, interessados pela doutrina espírita, mas o tempo já não comporta mais a gente poder responder. Ao final, quando terminar, quem quiser conversar, eu vou ficar aqui um pouquinho, a gente pode responder as perguntas feitas. Eu quero agradecer mais uma vez o Sérgio, a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Jesus. Obrigado.